Nusach ou Nusach HaTfilah, isso se refere a um estilo específico do texto da oração. Ou seja, nós temos a base e a estrutura da nossa tefilá, da nossa oração, da forma como ela foi instituída já em tempos milenares, já quase 2000 anos atrás, a base e estrutura da reza pelos Anshei Knesset Agdolá, pelos chamados homens do grande sinédrio, e em torno dessa estrutura básica surgiram algumas variações nos textos, nas nuances, ou seja, pequenas nuances, algumas diferenças. Então, boa parte do texto da reza é igual e idêntico em todas as comunidades, mas existem algumas comunidades onde dizem certos trechos antes, enquanto que em outras comunidades esses mesmos trechos são ditos depois, mais tarde, na oração. Ou às vezes uma comunidade recita um determinado salmo no meio da reza, intercalando uma parte, enquanto que em outras comunidades é dito e recitado um outro salmo. Ou às vezes existem em rezas posteriores que não são derivadas de textos bíblicos ou extraídas dos salmos, não é? Existem às vezes variações, não é? Existem às vezes parágrafos que uma comunidade recita, em outras comunidades isso não está presente, e isso, então, essa variação equivale aos variados e distintos tipos de nusach, de tipo, de estilo da reza, não é? Então, basicamente, nós conhecemos, existe aquilo que é conhecido como Nusach Ashkenaz, que é o estilo da reza. Aqui estamos falando não só em melodias, mas até no próprio texto, ou passagens intercaladas no texto. Então existe, e por isso nós encontramos nas diferentes comunidades, cada uma tem um Sidur, o livro de rezas, mas existem diferenças ou variações no Sidur de como segue a reza. Existem algumas variações, algumas diferenças, não tão essenciais, mas elas existem acentuadamente nos piutim, nas poesias recitadas, principalmente nas grandes festas ou nas outras demais festividades. Aí existem diferenças muito grandes, porque essas poesias foram compostas mais tarde, ou seja, 5 séculos atrás, 7 séculos atrás, etc. Então, entre os Ashkenazim, essas poesias têm autoria dos mestres que viviam entre eles, entre os Faradim, já outros autores, e são estilos e textos completamente distintos. Mas na reza em si, como nós dissemos, a estrutura básica essencial é igual, é basicamente igual. Existem essas variações que dão origem aos diversos Nusach. Existe o chamado Nusach Ashkenaz, o texto Ashkenaz, que é aquele mais adotado pelos judeus que eram baseados na Alemanha e ao redor dela, naquela região da Europa. Então esses adotaram esse Nusach chamado, esse texto, essa variante chamada de Nusach Ashkenaz. Os Sefaradim, os judeus originários da Península Ibérica, norte da África, etc. Então eles têm o Nusach Adot HaMizrach, o texto conforme o estilo das comunidades orientais, as comunidades sefaradis, não é? Porque em hebraico Ashkenaz se refere à Alemanha e Sefarad se refere à Espanha, mas de forma mais abrangente. Daí surgiu a diferença dos judeus Ashkenazim ou Sefaradim, não só desses países específicos, mas de toda a região. Mais tarde surgiu também um Nusach Sfarad, não é o Sefaradim, mas Sefarad, que é adotado por muitos Ashkenazim, especialmente aqueles que seguem a linha hassídica, porque os que seguem a linha hassídica se basearam muito no seu texto de reza, nos conceitos da Kabbalah, que já eram adotados de forma presente nas comunidades Sefaradim. Então esse Nusach Sfarad, esse estilo Sfarad, é quase uma mescla, um meio termo entre o Ashkenaz e o Sefaradi. Então esse seria o Nusach Sefarad, que é adotado por muitos Ashkenazim, mas seguidores ou pertencentes à corrente hassídica. Não é? Existe o que é conhecido como Nusach Arizal, o texto da reza, conforme ensinado pelo Arizal, pelo grande cabalista Rabbi Yitzhak Luria.
E isso é utilizado em muitas, na maioria das comunidades sefaradis e também entre as comunidades hassídicas. Sobre isso o Rav Shneur Zalman também se baseou nesse texto, no Nusach baseado, fundamentado no Arizal, para ele estabelecer o Nusach Chabad, o estilo das rezas, conforme adotado no Sidur do Chabad, e assim por diante. Então, existem aquilo que são chamados Nusach Atfilah, os tipos ou os estilos distintos, com pequenas variações no decorrer da reza, com cada comunidade, dependendo da sua origem, etc., adotando o seu nusach, o seu estilo de rezas, utilizando o seu sidur específico.